Bendito é o nosso Pai, o Santo de Israel, o Santo da Igreja brasileira, o Santo da Igreja em todo o mundo. Bendito seja Ele pela sua vida, pelo que tem feito na sua vida e através dela. Hoje eu quero falar com você, dar continuidade ao tema de ontem. Eu quero completar hoje alguns apontamentos bíblicos. Não exatamente completar, mas colocar mais algumas pontuações. E antes disso, nós vamos orar. Querido e amado Pai, nós agradecemos o Senhor por mais um dia, por mais uma semana. E nós queremos agora também agradecer a oportunidade que temos de compartilhar os ensinos da tua palavra. Só nos interessam os teus ensinos e a tua palavra. Nos ajude a entender aquilo que lemos e que nós estejamos sempre firmados na tua palavra. Que a dúvida saia do nosso meio, que nós tenhamos esclarecimento em tudo pelo poder do Espírito Santo. Que a gente entenda a palavra exatamente do jeito que é e que a gente viva na palavra. Que nós tenhamos os nossos pés calçados com o Evangelho. Que nós só andemos pela palavra. Que a tua palavra seja a nossa direção, sejam as sandálias que nós calçamos. Que nós andemos pela palavra, Pai, para termos assim a armadura contra as hostes do maligno. Nos ajude a calçar os nossos pés no Evangelho da Paz e prosseguir nele até o fim. Fala conosco agora, em nome de Yeshua. Amém. Então eu vou ler novamente em Levítico 17, pode ser que alguém que esteja me ouvindo não tenha ouvido eu ler essa passagem bíblica. Então vamos ver a recomendação do Senhor lá no livro de Levítico, capítulo 17, quando o povo estava no deserto, e o Senhor mandando Moisés ensinar ao povo aquilo que eles precisavam saber para viver exatamente de acordo com o ensino do Senhor. Então, capítulo 17, de 1 a 9. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos e a todos os animais de Israel, e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, ou cordeiro ou cabra no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, e os não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a tal homem será imputado o sangue. Derramou sangue, pelo que tal homem será extirpado do seu povo. Lembrando que era o sangue de animais. Então não se podia derramar o sangue de animais de forma indevida, porque aí o homem se tornava culpado pelo sangue que derramou. Então, matar animais não é uma coisa que possa ser feita de qualquer jeito, não. Verso 5. Para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios, que sacrificam sobre a face do campo, os tragam ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. E nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto ser-lhes-á por estatuto perpétuo.
perpétuo. Quando fala perpétuo, a gente entende que é perpétuo, que é até o fim da humanidade, que é eterno. Fim da humanidade. Eu falei isso e fiquei pensando, mas enquanto nós estivermos nessa terra, nós precisamos cumprir este propósito. Então, isto ser-lhe-ás por estatuto perpétuo nas suas gerações. Diz-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, o tal homem será extirpado dos seus povos. Por que essa palavra está registrada? E ainda que nós não sacrifiquemos animais, nós temos que ter cuidado com a nossa prestação de culto em qualquer lugar. E eu trouxe essa palavra de volta para te chamar a atenção sobre questão de montes. Já falei isso uma vez, que às vezes nós fomos no monte, numa terra, às vezes a gente não sabe bem de quem que é, ou às vezes sabe, é de alguém que não confia no Senhor, não teme a Ele. Às vezes é um monte onde você chega e vê certos objetos que você vê, que coisas promíscuas são feitas ali, coisas abomináveis, porque ficam os sinais. E o crente chega ali e começa a orar, porque entende que onde ele orar está bom, o Senhor está presente, o Senhor não vai em lugar imundo, o Senhor nos faz presente em lugar abominável. Embora em João 4, Yeshua disse à mulher samaritana o seguinte: mulher, vai chegar a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, ou seja, nem no monte lá que os samaritanos falaram que era o lugar apropriado para adoração, lugar separado, santificado, e nem no monte em Jerusalém. No monte em Jerusalém, no templo em Jerusalém, que é sobre o monte. O que tem lá hoje é uma mesquita, né? É uma confusão que isso deu. Por isso, até você, sempre que vê o Muro das Lamentações, você vê ele cheio de gente. Por quê? Porque aquilo ali é uma estrutura, é parte da estrutura do templo. É o que ficou depois da destruição dos romanos. Então, aquele muro, por ser parte do templo, ali o povo fica, é como se eles estivessem no templo, é como restou só aquilo. Então, eles estão ali, porque ali é um lugar separado pelo Eterno. Há muitos anos. Na verdade, desde sempre. Desde a criação do mundo, ele separou, santificou aquele lugar. Santificar já é separar. Então ele cuidou e zelou daquele lugar, mas depois, como castigo aos judeus, Roma foi lá, sob permissão do Altíssimo, e destruiu a cidade. E até hoje eles não têm um lugar para construir o templo, porque eles sabem que eles querem construir naquele lugar determinado pelo Senhor. Então eles levam muito a sério isso que o Senhor falou, que o templo seria edificado no lugar onde ele mostrasse. Só podia prestar adoração, sacrifício, entregar dízimo no lugar onde o Senhor escolhesse. Então, isso vale ainda, isso está valendo. Nós só podemos prestar nossas adorações ao Eterno no lugar escolhido por Ele. Os templos precisam ser construídos onde Ele quer. E é bom que não se construa casa de oração demais, porque não vai dar conta de cuidar. Então está ensino aqui bem claro em Levítico 17,
proibindo o povo de frequentar montes e prestar sacrifício nos montes. O Senhor diz claramente que quem recebia esse sacrifício, essa adoração, eram os demônios. Então o Senhor estava proibindo o povo de sacrificar a demônio. Preste atenção nisso. Então, Yeshua disse à mulher samaritana que haveria um tempo que nem no monte e nem em Jerusalém haveria adoração, até por causa da destruição. O templo foi destruído. Então Israel não tem adorado no templo. Vai no Muro das Lamentações. Mas isso não quer dizer. Tá, aí ele completou, ele falou, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai onde estiverem. Mas isso não quer dizer que se pode adorar em lugar onde Satanás tem posse. Isso tem que ficar claro. Cuidado com esses montes que você frequenta. Cuidado. Eu falo isso porque eu já fiz isso muito tempo. Agora eu parei de ir aos montes por via das dúvidas. Eu não sei quem é dono daquilo ali. E então nós crentes temos essas dificuldades. Às vezes nós vamos a um lugar que não sabemos de quem é, ou sabemos que a pessoa não acredita no eterno, e ali a gente ora, consagra aquele monte ao Senhor. Mas como assim? Que eu vou consagrar ao outro uma coisa que é ao eterno, uma coisa que é dos outros? Eu não posso fazer isso. Eu posso consagrar ao eterno aquilo que é meu, porque ali eu vou garantir que será sempre dele. Eu não posso consagrar as coisas dos outros sem que os outros saibam, sem que os outros peçam. Se alguém pedir, nós precisamos fazer. Oh, consagra minha casa ao Senhor, consagra enfim, esse monte ao Senhor, porque é minha terra. Eu moro aqui, eu quero que o Senhor sempre seja louvado aqui. Aí isso é diferente. Mas consagrar a terra do outro, sem que o outro peça, sem que o outro participe daquilo, isso não é correto, não é bom, não é viável. Pode ser que ali tem alguma história de adoração a Satanás, sei lá. E ao invés de estarmos ali adorando ao Senhor, podemos estar adorando o demônio. Então fica aí a informação que eu falei: quem vai receber a adoração é o dono do espaço. E aí eu quero aproveitar para falar de Aline na live, que a Aline do canal Israel com a Aline. No domingo, no último domingo, dia 12 de março de 23, ela fez uma live e falando sobre a história de Jeroboão, o rei de Israel, aquele rei que veio logo depois da divisão das tribos e que levou à perdição, ficaram perdidas. Pelo menos 10 tribos de Israel foram destruídas por causa das coisas que fez. E Aline então esteve no local, esteve em Dan, onde Jeroboão fez um complexo em cima de um monte, onde tinha altar para o bezerro de ouro que ele construiu, tinha casa de sacerdotes que ele instituiu, que não eram da tribo de Levi, e diz a Bíblia que eram os mais baixos do povo, ou seja, ele escolheu pessoas sem compromisso com o eterno.
e colocou como sacerdotes. Por quê? Porque essas pessoas iam ficar na mão dele. Só iam profetizar o que ele queria. Iam ficar totalmente do lado do rei que adorava e que construía bezerro para o povo adorar, que levou o povo ao pecado. Jeroboão ia ficar do lado desse povo. Tanto é que nós vemos em Amós no capítulo 5, ele falando contra, ele indo lá, o Senhor tirou ele lá de trás do gado, como ele falou, e levou a Betel para que ele proferisse palavras contra o rei e contra a cidade. E aí foi repreendido pelo sacerdote, e aí ele deu uma sentença para o sacerdote. E daí os dias o sacerdote morreu, enfim. Vamos ler essa história no livro de 1 Reis. No primeiro livro de Reis, o capítulo 12, verso 26 a verso 33. Diz assim: E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Jeroboão não era descendente de Davi. Foi alguém a quem o Eterno deu a oportunidade, isso era muito diferente, deu a oportunidade a ele de reinar logo depois dos filhos de Davi. Davi reinou, passou para Salomão, Salomão para Roboão, seu filho. Só que pelo pecado de Salomão, pelo pecado de Roboão, houve uma divisão nas tribos e Jeroboão entrou aí para reinar. E ele não era da linhagem de Davi. Então ele recebeu uma oportunidade grandiosa e usou ela da pior forma possível. Verso 27. Se este povo subir, olha o que ele pensou no coração dele. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a Roboão rei de Judá. Então ele ficou com a maior parte do reino, ele ficou com 10 tribos, ele era então poderoso, tinha um exército forte, tinha praticamente todo Israel, mas ele ainda assim ficou com medo de que o povo indo adorar em Jerusalém fosse atraído pelo reino de Roboão e ficasse lá com Roboão. Então, para evitar isso, ele vai e executa estratégias malignas. Então, aquela lei que o Eterno deu lá em Levítico, de que ninguém poderia fazer sacrifício nos montes, mas só na casa do Eterno, só no tabernáculo, que era então, ele jogou por terra. Ele conhecia isso e ele negligenciou isso, ele traspassou esta lei. Ele pensou nele, coisas da cabeça dele, porque se o Eterno tinha dado o reino para ele, ia conservar. E até a geração dele podia continuar reinando. Mas ele vai, com deturpação maligna, ele pensa o contrário e ele fica com medo de perder o reino, porque ele não era da linhagem de Davi, e aí então ele usa essas estratégias malignas, pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Ele tomou conselho. Então ele juntou gente, ele juntou o povo dos seus lá. E em conselho eles concluíram de que deveriam fazer 2 bezerros de ouro. E lhes disse:
Muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Olha a desculpa que ele deu para de o povo de Israel. Eu sempre digo a você que Satanás tem sempre uma opinião boa. Tem sempre uma boa ideia para nos levar a fazer o que ele quer. Então, o que ele disse? Senhor, é muito trabalhoso ir a Jerusalém. E o povo deve ter falado assim uns para os outros, é mesmo? Tão longe, às vezes não dá para ir, é cansativo, tem que levar a criança, tem que levar o animal lá. É muito longe. Então ele falou assim: muito trabalhoso vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel. Então ele construiu os 2 bezerros de ouro e apresentou, convocou o povo todo e falou: olha, nós estamos com pena de vocês. Satanás tem sempre essa sensibilidade. Então ele se colocou a favor do povo, aparentemente a favor do povo. Isso foi o que ele disse. Mas no coração dele estava o que estava aqui no verso 27. Ele estava com medo de perder o reino, ele não queria que o povo fosse para Jerusalém para não ficar com o rei Roboão, filho de Salomão, e o abandonasse, e o matasse. Então ele temeu a própria vida. E isso é coisa que ele colocou na cabeça, porque isso não ia acontecer. Então ele faz os bezerros de ouro e convoca todo o povo, a congregação de Israel, das 10 tribos, e ele diz: vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Olha só, veja bem o que ele falou. Olha que verbo do inferno esse homem falou. Ele estava possuído por Satã, cumprindo a agenda de Satanás. Então, Satanás usou terrivelmente para cumprir os seus propósitos na terra do povo do Senhor. Tinha tantas e tantas e tantas nações que não serviam o Senhor, que já serviam Satanás. Aí ele vai na nação que serve Satanás e se apropria de um rei. Rei, isso é mais perigoso. Por quê? Porque o rei tem autoridade sobre o povo. Se a autoridade está adorando, aí todo o espírito que tem no rei terá no povo, que é submisso a ele. Ai, ai, ai. Então ele fez isso. Um bezerro foi colocado em Betel, que é lá onde Amós foi, e o outro foi colocado em Dan. Isso está no verso 29, verso 30. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. O povo ficou contente, o povo obedecia o que o rei mandava. E nesse caso aqui, o povo tinha direito a não obedecer, mas o povo de Israel é um povo submisso, que reconhece que precisa obedecer às autoridades. E o povo talvez não tinha esse conhecimento, talvez perderam de vista aquilo que ficou para trás, muito tempo que não se lia a lei, e aí talvez não tivesse toda a informação, sei lá. É difícil não ter, porque isso aqui era passado de boca em boca, de geração em geração. Os pais passaram para os filhos e assim. E aí também ele fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo que não eram dos filhos de Levi. Os sacerdotes deveriam vir impreterivelmente dessa tribo. Aí ele escolhe pessoas de outras tribos e dos mais baixos entre o povo, ou seja, eram pessoas de caráter ruim, de moral comprometida. E ele fez deles sacerdotes, colocou casa para eles lá em cima. Ele fez uma certa imitação do templo, porque os sacerdotes moravam no templo.
E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. Então, sempre imitando. Só que a festa em Judá era ao Eterno. Aí ele faz a mesma festa ao demônio, né? É o diabo querendo ser igual ao Eterno. Ter o mesmo culto, ter as mesmas homenagens. E sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizeram. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Então ele trocou também o 15º, no dia 15º do 8º mês. Então, a Páscoa ela era feita no 15º dia, só que não do 8º mês. Então ele escolheu um mês de acordo com o seu coração. Isso também não podia ser mexido. Ou seja, mas já está tudo errado, adorar bezerro pode ser em qualquer dia. E menos no sábado. Mas assim ele fez, e provavelmente fez isso aqui no sábado, profanando o dia do Senhor. Então assim foi Jeroboão, foi o que ele fez com a tribo. E aí a linha apresentando o complexo, onde tinha altar, tinha as casas dos sacerdotes, o trono do rei era bem próximo, porque a casa dele era bem próximo do palácio dele, então era tudo ali. E tinha o altar do sacrifício, onde ele sacrificava os animais. Quando a Aline foi apresentar, ela subiu no palco lá, no altar onde ficava o bezerro de ouro. E por que Jeroboão fez bezerro? Porque era o animal adorado lá no Egito. Então ele traz uma história bem antiga. Essas coisas lá do Egito ele não esqueceu, não abriu mão delas. E ele fez exatamente o que o Arão fez quando esperaram Moisés descer do monte e acharam que Moisés não viria mais, porque já tinha passado, já estava dando 40 dias, e o povo então pede para fazer o bezerro, porque Moisés talvez não fosse aparecer mais. Então, voltou Arão, Moisés sumiu, faz um bezerro aí para nós adorarmos. E Arão, a pedido do povo, sem sabedoria, também no controle de Satanás, vai e faz bezerro. E eles dizem a mesma coisa. Este aqui, Israel, é o Deus que te tirou do Egito. Olha só. Vê se aquela estátua de ouro que eles fizeram tinha poder para abrir mar, para dar maná, para dar vitória nas batalhas, para todos os milagres que fez. Veja só. Que coisa terrível para o Senhor eu ouvir um negócio desse. É ver isso. Pois é, quem sabe a gente também esteja fazendo algumas coisas parecidas. Temos que tomar cuidado, pô. Vamos tomar cuidado. Vamos ser mais atenciosos à palavra, mais zelosos com a palavra. E pedir discernimento ao Senhor. Se eu posso orar nesse monte, ele vai falar. Quando a Aline estava lá no altar onde ficava o bezerro, ela falou algumas palavras dali, e de repente ela falou, gente, eu vou sair daqui porque ela sentiu algo diferente, estranho, ruim lá.
Ela sentiu desconforto estar neste lugar. E olha quantos séculos tem que Jeroboão reinou, que Jeroboão colocou ali bezerro, que não está lá mais. Até porque era de ouro, alguém deve ter levado e dissolvido. Por quê? Porque a presença de Satanás fica no lugar. E lá é território de Israel? É. Fica bem próximo ao Líbano, muito próximo mesmo, ao ponto de ver a cidade libanesa. De dar para ver lá de Dan, desse lugar, no extremo de Israel, lá onde ela foi. Então, ela sabia exatamente por que estava acontecendo, por que ela sentiu aquilo. E ela falou, pessoal, eu vou sair daqui, já mostrei e tal, estou saindo. Não estou gostando do lugar onde estou. Isso aqui está causando mal, está me fazendo mal. A pessoa, então, fica oprimida. O que a Aline sentiu ali foi opressão. E não sabemos como foi depois o decorrer do dia dela. Mas se ela tem conhecimento disso, ela tem discernimento para se libertar também. Sair daquela opressão maligna por ter pisado no território de Satã. E olha que ela não estava lá adorando para ser sacrifício de louvor, de adoração ao Eterno. Ela só foi lá para dar informações para nós. Então fica aí essa orientação. Eu espero ter sido instrumento trabalhando com o Eterno para te dar essas informações que são muito válidas para nós. Tem muito lugar para adorar, muito. E tem montes que estão reservados. Mas fala com o Senhor sobre isso antes. Não vá de qualquer jeito. Não vá. Não traga problema para você, para sua família, para sua igreja. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Tá bom? Então tá, os verdadeiros adoradores adoram o Pai onde eles estiverem. Mas não precisa ser território que é comandado por Satanás. Querido e amado Pai, que esta palavra, se ela veio tudo de ti, se ela veio realmente de ti. Mas eu acredito que sim, porque eu não preguei isso porque eu queria, não, Pai. Eu tenho essa consciência. Então, que o teu povo receba, que o teu povo seja instruído, que o teu povo entenda, que não haja nenhuma confusão, mas que haja discernimento. Guarda, assim, o teu povo pela tua graça. Pai, essas pessoas que estão me ouvindo, elas precisam de determinadas coisas, elas têm buscado o Senhor. Dá o que elas estão precisando. Se tem alguma coisa impedindo, se tem alguma coisa que elas precisam fazer para que aconteça aquilo que estão pedindo, então mostre para elas, fala com elas diretamente, fala através de sonho, de visão, fala de um jeito que elas entendam. E se simplesmente não é o tempo, avisa para elas. E se elas não estão pedindo algo que é a vontade do Eterno dar, então também fala para elas. Mas não deixe que elas fiquem na dúvida, na angústia, buscando sem resultado por tanto tempo. Guarda as tuas pessoas, os teus filhos, no nome de Yeshua. E agora eu lanço a bênção sacerdotal sobre aqueles que confiam no Senhor. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique então na paz e na graça de Yeshua, em nome dele. Amém.